Irmãos, a paz do Senhor Jesus. Eu quero deixar um versículo da palavra de Deus para a tua vida e para a tua meditação. A palavra que o Senhor me colocou no coração está no livro de Esther, capítulo número 4, versículo número 2. Diz assim: Foi até a porta do palácio real, mas não entrou, porque ninguém vestido de pano de saco tinha permissão de entrar. Irmãos, essa passagem aqui se trata de quando Mardoqueu teve consciência que Ramã, inimigo dos judeus, tinha baixado o decreto, dizendo que todo o povo judeu deveria ser aniquilado, deveria ser extinto, destruído. E a Bíblia diz que quando Ramã baixou esse decreto, porque Mardoqueu não havia se curvado para ele. A Bíblia diz que falaram para Mardoqueu se curvar, só que Mardoqueu não se curvava. Porque, como eu tinha explicado na pregação anterior, que Mardoqueu não se curvou para Ramã, porque Ramã era inimigo de judeu, e Mardoqueu era judeu. Então Mardoqueu não vai se curvar para o inimigo. Mardoqueu vai se manter resistente para o inimigo. Para o inimigo ele não mostra fragilidade, para o inimigo ele mostra resistência, porque tem momentos da nossa vida que a gente tem que mostrar que a gente é forte e não se curvar facilmente. É necessário mostrar resistência para o adversário. Só que eu não vou entrar mais em detalhes nisso aqui, que eu já preguei isso. Só que uma coisa que eu acho interessante, você vai ver que ele se vestiu de pano de saco quando ele viu que o decreto teve vigor, quando ele viu que o decreto teve entrada em ação. Aí a Bíblia descreve se vestir de pano de saco. E o que significa pano de saco na Bíblia? Pano de saco significa também sinal de arrependimento, sinal de humilhação. Então percebe que Mardoqueu começou a se vestir de pano de saco, se humilhou. Só que a Bíblia vai dizer que Mardoqueu vai falar assim para Esther, lá no capítulo de número 4, no versículo de número 12, disse assim: Quando Mardoqueu recebeu a resposta de Esther, Mardoqueu mandou dizer: Não pense que pelo fato de estar no palácio do rei, você será a única dos judeus que escapará. Aí lá no versículo número 14, ele vai falar assim: Pois se você ficar calada nessa hora de socorro, virá livramento de outra parte, pois os judeus virá livramento de outra parte. Aí ele falou assim: quem sabe não foi para este momento que você se tornou a rainha e chegou nessa posição. Olha o que Mardoqueu falou para Esther: Esther, interceda ao nosso povo. Você também pertence ao povo judeu, você é judia, e foi baixado um decreto que todo o povo judeu tinha que ser aniquilado. Só que se você ficar calada, virá livramento de outra parte. Quem sabe não foi, olha o que ele diz, quem sabe não foi justamente para isso que você se tornou rainha. Então, ou seja, Esther, presta atenção, você se tornou rainha para interceder. Isso é um propósito. Você se tornou rainha para interceder pelo nosso povo. Você pertence ao nosso povo, interceda pela sua descendência. Por isso que eu digo que tudo é um propósito. A Bíblia diz que para tudo é um propósito debaixo dos céus. Percebe que Esther se tornou rainha no momento que o povo dela ia ser aniquilado. E foi no momento que ela se tornou rainha. Então ela tinha autoridade, ela tinha autonomia também para poder interceder pelo teu povo. Tudo que Deus faz é com propósito, filho. Nada é sem um propósito. Só que uma coisa que eu acho interessante: por que Mardoqueu foi pedir intercessão por Esther? Porque Esther também pertencia ao povo judeu, ela era judia. Só que uma coisa que eu acho interessante, que lá no capítulo número 8, no versículo número 15, a Bíblia vai dizer assim: Mardoqueu saiu da presença do rei, vestindo vestes reais, branca e azul, e com uma grande coroa na cabeça. Peraí, vamos procurar entender. A Bíblia vai dizer que Mardoqueu, ele saiu da presença do rei com a coroa na cabeça. Por que Mardoqueu está usando coroa agora? Porque, lembrando bem, no momento do decreto, lá atrás, em Esther 4,15, vai falar, em Esther 4,2, vai falar que ele se vestia de pano de saco. Ele vestiu o pano de saco pelo decreto, só que o decreto de Ramã foi rasgado. O plano do inimigo não deu sucesso, não foi sucedido, foi frustrado. Porque o rei baixou um novo decreto dizendo que o povo judeu não deveria mais ser aniquilado, deveria se defender. Então o que prevaleceu foi o decreto do rei, não o plano do inimigo. Os planos do inimigo serão frustrados contra a minha e a tua vida. Só que uma coisa que eu acho interessante, percebe que depois que o plano do adversário foi rasgado, a Bíblia vai dizer que Mardoqueu se vestiu com coroa na cabeça e trajes reais, de branco e azul. Peraí, primeiro Mardoqueu usou pano de saco, se humilhou. Depois o rei lá na frente colocou coroa na cabeça de Mardoqueu e trajes reais. Primeiro foi humilhação, depois foi coroa. O que significa isso? Primeiro a humilhação, depois a honra. Porque coroa na Bíblia fala de honra. O que Tiago vai dizer? Em Tiago 1,12 vai dizer: Feliz é o homem que suporta com paciência a provação, porque depois de ser provado receberá a coroa que Deus prometeu para aqueles que o amam. Primeiro Mardoqueu suportou com paciência a provação, depois recebeu a coroa. Primeiro foi a humilhação, depois lá na frente o rei colocou a coroa na cabeça de Mardoqueu. Deus nunca vai te honrar se primeiro você passar por humilhação. Por isso que a Bíblia diz que todo aquele que se humilhar será exaltado. Primeiro a humilhação, depois a coroa na cabeça. Você está entendendo? Até Jesus, para ser elevado a uma alta posição, teve que descer e se humilhar. Você quer ver uma coisa? Jesus desceu aqui na terra, se humilhou, foi cuspido. E a Bíblia diz que Deus o elevou a mais alta posição. Ele deu o nome que está acima de todo nome, como disse em Filipenses. Percebe que Jesus foi elevado a mais alta posição, mas primeiro se humilhou, foi cuspido, se tornou homem.
Tá entendendo? Depois ele foi levado a mais alta posição. Primeiro é necessário você se humilhar para depois Deus te exaltar. Você tá entendendo isso? E uma coisa que eu acho interessante para finalizar isso aqui. O que eu acho forte, que a Bíblia diz que Ramã, ele era um homem muito feliz. Só que quando ele olhava para Mardoqueu, a Bíblia diz que ele ficava irado, percebe? A Bíblia fala que quando ele foi convidado para o banquete, com a rainha Esther e com o rei Xerxes, a Bíblia diz que Ramã era feliz. Mas quando ele olhava para Mardoqueu, a Bíblia diz que ele ficava furioso. Então percebe? Por que ele ficava furioso? Porque ele queria ver Mardoqueu aniquilado. Tem pessoas que não vê. Tem pessoas que não conseguem ter sossego enquanto não vê a pessoa destruída. Tem gente que tem mais prazer no ver você caído no chão do que você em pé. Enquanto ele via Mardoqueu ali em pé, resistente, ele ficava furioso. Ele queria ver Mardoqueu extinto, aniquilado, destruído. Pode perceber que Ramã não ficava feliz em ver Mardoqueu ali firme. Você está entendendo? Mardoqueu com a conduta em pé. Porque tem pessoas que é assim, tem mais prazer em ver você destruído do que ver você de pé. Reflita nessa palavra em nome de Jesus.